Explicação ao pessoal. Vamos recompor o plenário, que eu já vou chamar aqui o primeiro orador inscrito para a tribuna, o vereador Jonei Eiras. Com a palavra o vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhor secretário, vereadores, público em geral, eu queria usar da tribuna hoje para parabenizar aos organizadores do 36º Festival de Corais, comemoração aos 142 anos de Poços de Caldas. Foi sensacional, maravilhoso, pela primeira vez que eu vi um evento começar na hora certa. Várias corais de várias cidades, com uma ênfase de agregar valores para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Está de parabéns, organizadores. Agora eu quero falar alguma coisa, senhor presidente. O senhor que sempre faz umas certas palavras, que nós devemos nos ater aos nossos pedidos de informações, aos nossos requerimentos, coisas que podem ser produtivas à nossa população. Eu tenho 3 enfoques aqui que eu gostaria que o senhor puder, depois no decorrer do espaço, ou durante a semana. Primeiro é quanto ao preço das termas, que foi feito sob decreto. A população está clamando, se pudesse ser revisto ou aumentar os números de dias para ser dado esses banhos à nossa população, que fosse de segunda a sexta-feira, já seria maravilhoso, com metade do preço. A população está clamando muito e nós não temos condições de fazer alguma coisa se não for via executivo. O repasse da Santa Casa, que a Santa Casa, a unidade de urgência e emergência, todo mês a prefeitura tem que repassar a eles R$250 mil. A última parcela foi feita agora, sexta-feira, com o mês de junho. Então, nossa tem a ciência disso daí, realmente foi comprovado. E se o senhor puder focar e correr atrás junto com a gente aqui, ou correr com o executivo, para ajudar a sanar os problemas da Santa Casa. Que a Santa Casa está passando por uma situação dificílima, sujeita até, Deus tal nos permita, isso daí é palavras de terceiros, que possa até fechar ao setor do atendimento, urgência e emergência. Então, se o senhor pudesse ver isso daí, esse repasse foi passado sexta-feira, 250 mil, referente a junho. Outra, sobre o Country Club. O Country Club, os vestiários estão, assim, detonados. Os banheiros, os azulejos, a pintura, infiltrações. Se o senhor pudesse ver que é uma judiação aquele espaço que foi da nossa época, enquanto
jovens, nós vivíamos ali agregando valores, fazendo esporte, fazendo uma vida social maravilhosa. Hoje em dia está abandonado. E outra coisa, o bar do Conte Clube é um bar que agregava valores também para poder, pessoas, turistas, passavam os dias lá, passavam final de semana, agora hoje em dia está ao relento. Então, gostaria, se o senhor pudesse interceder junto ao Executivo, quer Secretaria de Esportes, quer senhor Prefeito, para que essas coisas possam vir fluir e realmente nós vestir a nossa camisa como nós sempre vestimos de Poços de Caldas, pelo bem da nossa população. E quero parabenizar também ao vereador Flávio, ao vereador Joaquim, pela passagem de vocês na UPA, porque a reclamação realmente procede quanto ao atendimento, à demora. Esses tempos atrás eu estive lá a respeito de ambulância. Então nós precisamos correr atrás, nós, Legislativo e Executivo, para que proceda a compra ou a adquirir ambulâncias para a nossa população, porque a população fica clamando pelo atendimento. Então, é só essas minhas palavras. Conto com o seu apoio, senhor presidente. Obrigado, Jonei. Com a palavra, o vereador Valdir Sementilli. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos assistem pela internet, o que me traz aqui é uma entrada do projeto hoje, né, na leitura que nós tivemos, a respeito do Avança Postos, alterando, né, no seu artigo 14, parágrafo 1º, a respeito, inclusive, né, nós íamos fazer, inclusive, um pedido de informação, mas como nós tomamos conhecimento que o vereador Paulo Eustáquio já tinha feito o pedido, inclusive hoje recebendo a resposta, nós então ficamos aguardando sobre as vagas de creche, né, no município de Poços de Caldas, no qual ele próprio já leu, falando que, além das creches, a educação infantil, mas principalmente das creches, né, em torno de uma carência de 1.800 vagas. Isso do que estão recadastrados. Mas nós sabemos que os vereadores, todos os vereadores aqui, recebem solicitação, eu principalmente, de muitas pessoas que eu pergunto, você fez o recadastramento? A pessoa não fez. Então, eu acredito que esse número, inclusive, é bem maior do que, porque esses que vieram como resposta, de 1.800 crianças de 0 a 3 anos que precisam de vagas em creche, elas estão recadastradas. Mas a gente sabe, então, que esse número é bem maior. E conversando, né, assim, informalmente com a doutora Regina, sobre crianças que nascem no município, né, quantas crianças que nascem por mês, ela deu assim, uma estimativa mais ou menos de 130. Então, a gente fazendo umas contas aí, mais ou menos 1.500 crianças nascem por ano aqui em Poços de Caldas. Então, vocês imaginam, né, quanta creche fizer, é conta que não dá conta mesmo, porque muita criança nascendo aqui em Poços de Caldas. Então, baseado nisso, né, nós entramos, né, com um projeto de lei, com a ajuda até inclusive da assessoria desta casa, que eu quero agradecer, que fala da alteração do artigo 14 da lei 8602, de 24/10/2009, que institui o programa Avança Postos, que fala a respeito de que determina as empresas beneficiadas por esta lei deverão manter creches para os filhos das suas funcionárias. Isso está baseado, inclusive, no CLT, que já fala sobre isso, né? Na CLT, ela já fala a respeito que as empresas que tiverem, né, de até 30 ou acima de 30 mulheres de 16 anos para cima, que elas têm que manter realmente ou uma creche ou um convênio com o município das creches particulares. E eu creio, né, que se isso daí, visto com muito carinho pelas comissões que vão passar, principalmente a Comissão de Justiça,
eu tenho certeza que vai ajudar muito o município, porque as empresas, elas muitas vezes ela vem, tira toda a riqueza da cidade, ganham benefícios, que é muito importante, dão emprego, é muito importante, mas eu acho que é mais uma coisa importantíssima que elas vão estar fazendo, cumprindo inclusive, né, uma determinação da CLT, quer dizer, nós não estamos reinventando a roda, já é algo que já é previsto pela CLT, que as empresas que têm mais de 30 mulheres trabalhando acima de 16 anos, elas têm que manter uma creche ou um convênio, ou até mesmo um consórcio entre empresas para estar facilitando esse trabalho. Eu acredito que se as empresas começarem a cumprir essa determinação, vai sobrar muita vaga para pessoas que, na verdade, a gente sabe que a prioridade são as crianças, mas a gente sabe que, infelizmente, a maioria dessas crianças que estão fora da creche são pessoas carentes, que as mães precisam trabalhar, muitas perderam o emprego, outras nem conseguiram, porque não tem com quem deixar essas crianças. A prioridade é a criança, mas a gente sabe que se as empresas começarem a fazer esse tipo de trabalho também, com certeza vai ajudar muito o município no sentido de sobrar vagas em outras creches. Com certeza. Então eu gostaria que os vereadores pudessem estar olhando isso com muito carinho, na hora que passar pelas comissões, para que realmente a gente possa estar fazendo um bom trabalho e ajudando também, não só as crianças, mas também o município. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Pastor Valdir. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores que nos acompanham aí pela internet, eu queria inicialmente registrar aqui o recebimento de respostas de 2 requerimentos. O primeiro diz respeito a um pedido da comunidade ali da Vila Cruz e adjacências para a instalação de um conjunto semafórico na Nico Duarte com a Gentil Messias. O senhor secretário, e aqui, eu tenho até que reconhecer, ele manda uma resposta bem fundamentada, o senhor Luiz Carlos Lima. A gente tem que criticar quando é merecedor de crítica e reconhecer, né, a resposta muito bem fundamentada. Não sei se ele tem razão ou não, porque eu não sou nenhum expert técnico em trânsito, mas ele diz que lá na esquina, que tem uma grande movimentação, porque vem movimento ali da Champanhar, da João Pinheiro, né, tudo convergindo ali num grande movimento. Ele entende que um conjunto semafórico ali poderá ser prejudicial, que o ideal talvez seja a implantação de uma rotatória. Mas a verdade é que ele diz também que apenas 2 acidentes foram registrados ali no último período. E também uma resposta, vereador Jonei, nós que nos preocupamos aí com o alto custo dos banhos termais, e foi até motivo de uma mensagem de um turista do interior de São Paulo, pelo jeito uma pessoa idosa. São alguns pontos aqui que temos que destacar, né? A alegação é que o preço cobrado aqui é o mesmo praticado em Araxá e Caxambu, né? Cambuquira. Mas não sei se isso justifica. Nós somos Poços de Caldas, né, pastor Valdir? E outra notícia interessante aqui, nessa resposta, é que o município, de acordo com o interesse do senhor prefeito, tem como objetivo continuar administrando as termas Antônio Carlos, onde, segundo denúncias que nós recebemos, houve um desfalque aí nos últimos dias, um polêmico assunto que nós esperamos que a resposta venha para essa casa o quanto antes. Mas o contrato, o convênio com o governo do Estado já está vencido,
e agora o município manifesta interesse, ao contrário do que a gente até ouvia dizer, mas agora é oficial, a Prefeitura de Poços de Caldas quer continuar administrando as termas Antônio Carlos. Eu acho que agora, né, vereador Flávio, vai ficar mais fácil, né, porque o Fernando Pimentel é do PT, então acredito que não vai ter, né, tanta dificuldade nesse interesse do Executivo Municipal. Queria também dizer da minha preocupação, eu não sei se os colegas já tiveram a oportunidade de presenciar, ali próximo da Ponte Preta, a grande movimentação de andarilhos, moradores de rua, de uma forma agressiva. Ontem eu tive a oportunidade de presenciar, meu carro estava em cima da ponte, e os cidadãos ali, fortes, porte físico avantajado, né, sem camisa, apenas com short, eles colocam, vereador Luiz Carlos, o dedo na cara do motorista ou da motorista, seja de Poços de Caldas, turistas, não querem nem saber, e ali, ó, assim, desse jeito, pedindo dinheiro, seja lá o que for. Não é mais um caso apenas, senhor presidente e nobres colegas, de promoção social, tem que haver uma preocupação da polícia. Que gente é essa que está ali, num ponto de parada, onde os turistas, obrigatoriamente, quando o sinal está vermelho, tem que parar? E eu fico imaginando um turista que vem de qualquer parte do Brasil, chega numa estância turística, quer o quê? Tranquilidade, paz, sossego, segurança, e chega ali, o cidadão, o elemento está ali com a mão, com o dedo polegar na cara das pessoas, exigindo dinheiro e sei lá o que mais. É uma situação desagradável. Ali é um caso de polícia, assim como nós vamos apresentar um requerimento na semana que vem, os vestiários do estádio Antônio Megali, no bairro Santa Rosália, agora são usados por moradores de rua. Está tudo depredado, tudo aberto, eles estão morando lá, vereador Luiz Carlos, como se estivesse na casa deles, e um patrimônio público. O tempo está meio curto, mas eu queria falar desse programa aqui, ó, esse Rio é Meu, e mostrar ao mesmo tempo algumas fotos. Eu estive sábado com o meu celularzinho, que não é de última geração, como alguns. Olha só o Ribeirão que passa lá pela Avenida Platina, a situação que ele se encontra, e as chuvas estão chegando, hein? Olha ali, ó. Vamos vendo aí, por gentileza, né? Ali a Avenida Platina, vocês vão vendo. Olha aí uma ponte, né? Totalmente obstruída, terra, mato, mais mato, areia. Olha só, isso aí eu passo no rio aí, ó. Quando chover, o que vai acontecer? Vai alagar, vai inundar tudo. Olha aí, ó, olha a quantidade de mato. Fotos de sábado. Olha aí, ó, mais um pouco. Ali, os nobres colegas, o vereador Flávio, nós estivemos juntos lá uma vez, comecinho do ano passado. Juntos porque, né, encontramos lá, na mesma visita. Ali, ó, é o final, quase o final da Avenida Platina. Tem uma estaçãozinha do DEMAI ali. Olha, como é que a água vai passar ali? Eu pergunto. E o mau cheiro insuportável, insetos, bichos peçonhentos, mais uma vez estamos mostrando ali, ó, é preocupante. Olha só, não tem como o rio levar água. Aí, ó, o ideal seria que estivesse tudo mais ou menos assim, ó, né? Canalização a céu aberto. Um trecho foi feito, não me lembro em qual administração, sinceramente, mas a preocupação é grande, é um outro trecho do rio. Então é essa a nossa preocupação. Olha ali, ó, como é que a água vai passar ali? Vai subir na ponte, com certeza, né? Vai inundar tudo. Então é algo realmente preocupante. Eu já tinha levantado essa questão aqui há alguns dias, e na ocasião, em setembro, o DEMAI lançou esse projeto aqui, ó. Esse rio é meu. Esse rio aí não deve ser do DEMAI, não, né? Lá do bairro São Bento também não deve ser do DEMAI. Nada foi feito. Aqui fala, muito bonito, ó, o projeto prevê as seguintes ações: limpeza do leito do rio para facilitar o escoamento das águas, recuperação e complementação da vegetação das margens de alguns trechos do Ribeirão Várzea de Caldas, plantio
de 1.600 mudas de plantas nativas, instalação de cercas em torno da área de preservação permanente, construção de uma área de lazer própria para caminhadas, que contará também com bancos de madeira, na intenção de promover o bem-estar e incentivar a utilização do espaço em torno da área recuperada. E por aí vai, né? Então esse projeto foi lançado, inclusive, com a presença, tá bom, viu, Celso? Obrigado, do senhor prefeito, em setembro, lá no bairro São Bento. Mas é só papel, limpeza. Algumas árvores foram plantadas numa imensa sujeira lá nesse local, no bairro São Bento e outros locais também, sem contar, né, o rio que passa aqui na João Pinheiro, que é motivo de grande preocupação para todos nós. E o secretário, o senhor Zequinha Muniz, está aguardando a autorização dos órgãos competentes. Eu até apresentei um requerimento em reuniões anteriores para que ele nos mande comprovação de quando esses pedidos foram feitos ao IGAN, né? Ele até falou IBAMA, mas IBAMA não tem nada a ver com isso. Então, eu queria aproveitar, desculpe alongar um pouco, mas desejar a Poços de Caldas parabéns nessa quinta-feira, 142 anos, e tomara, sinceramente, que no próximo ano nós tenhamos muito mais para comemorar, né, nessa linda e querida cidade. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Ah, Tiago. Está parecido com você aqui. Vereador Tiago Cavelanha. Olha, você já pensou? Que elogio? Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aí pela internet, eu gostaria, a princípio, de comentar sobre as termas do Antônio Carlos também, como já fizeram os meus antecessores. Também fui tomado de surpresa quando soube que a intenção do senhor prefeito municipal é de continuar com a gestão daquele espaço. Desde quando fomos visitar a reforma daquele prédio, pela primeira vez que eu vi a intenção da instalação de um café, de academia de ginástica, de salão de beleza, naturalmente imaginava-se que isso passaria para a mão de algum serviço privado. Ou nós conseguimos enxergar a prefeitura contratando cabeleireiras como servidoras públicas, atendentes de café como servidoras públicas. Não cabe na nossa concepção, e acredito que vai na contramão do que nós temos visto como modelos de sucesso. Mas o projeto para ampliação e criação desses cargos já está aqui nessa casa, senhores. Deu entrada hoje, ampliando aí o quadro de servidores para contratação de massagistas, professores de educação física, etc, etc. Espero que a ideia do senhor prefeito municipal seja mais correta do que a minha. Tomara que sim. Vereador Joaneiras, eu acho que o prefeito está bravo com nós dois, por algum motivo. Nós recebemos hoje, e já conversamos sobre isso anteriormente, a resposta sobre um pedido de informações, a resposta ao pedido de informações feito sobre o cartódromo. E eu vou ler para os senhores o que nos foi respondido. Eu vou ler com tranquilidade, porque dá para ler com calma. Eu estranhei quando veio uma única folha, e eu falei, eu acho que o restante da resposta deve estar em anexo, arquivado. Não, era uma folha só mesmo. E ele diz assim: cumpre-me esclarecer que, segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, há intenção de programar a revitalização daquele local no próximo ano. E acabou. Essa é a resposta do pedido de informações. Quer dizer, existe a intenção de programar, não quer dizer que vai reformar, existe uma intenção de programar a revitalização daquele local no próximo ano. Nosso pedido de informações tinham 3 questionamentos. Perguntava sobre a manutenção daquele espaço, conservação e manutenção da pista, comentamos sobre a nossa ida lá do ano passado, se existiam projetos para usos múltiplos daquele espaço público, perguntamos sobre a responsabilidade da prefeitura e quais medidas estão sendo tomadas.
Quer dizer, acho que nós tivemos muito mais trabalho para elaborar o pedido de informações do que ele teve para responder, vereador Jonei. Sinceramente, eu me senti meio desprezado aqui quando li a resposta. Fato que não é comum o prefeito municipal, visto que o ano passado nós apresentamos um pedido de informações praticamente igual, com os mesmos questionamentos, e a resposta veio muito melhor elaborada. Aqui, o senhor até me passou as mãos aqui agora há pouco. Observa-se que ele teve o cuidado e o capricho de responder a cada uma das perguntas, dos questionamentos com esmero, procurou saber pelo menos, e não apenas sintetizou a intenção de programar a reforma numa única frase. Se todos os pedidos de informações que essa casa elaborasse fossem respondidos dessa forma, juro por Deus que eu largava a mão de ser vereador. Porque se um dos instrumentos mais importantes que nós, enquanto legisladores, temos, que é o requerimento, a pedido de informações, vem sendo respondido dessa forma, eu realmente fico triste. Espero que tenha sido um ponto fora da curva do senhor prefeito municipal, que não mostrou o mesmo comportamento em outras situações. Me assustei um pouco. Nobres colegas, eu gostaria de chamar a atenção para todos vocês, para que juntos nos atentássemos aí às construções que estão sendo erguidas ali às margens da Avenida João Pinheiro, em área de preservação permanente. Não é a primeira vez que eu falo desse assunto aqui, no sentido centro-bairro, voltando do lado direito, antes de nós chegarmos ali a lua de mel ali, aquele espaço. Então, começou com uma cabaninha, uma construção bem humilde, que eu tive a oportunidade de questionar, então, o diretor do Departamento de Meio Ambiente, doutora Ângela Maria Marques, aqui nessa casa, secretária, então, doutora Gina, e as duas empenharam a palavra de que algo seria feito. Resumo da ópera: nada foi feito e estão construindo mais. Agora casas de alvenaria e mais e mais. Daqui um pouco nós vamos ter aquela área de preservação permanente, vereador Lical, todo ocupado com casa, e depois vai tirar que jeito? Então eu fico às vezes tentando entender o comportamento de um departamento desse, que às vezes o cidadão tira uma pá de terra de um lugar e leva uma multa, e o outro constrói casa em cima de casa numa área de preservação permanente e nenhuma providência tomada. Não consigo entender por que será que nos casos são tão eficientes, ao passo que outros as obras erguem aos nossos olhos e nada é feito. E por último, senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo às assessorias dessa casa, ao senhor inclusive, a quem redigiu e elaborou o edital de convocação número 16 de 2014, que o edital de convocação número 16 de 2014, que marca uma audiência pública para o dia 12 de novembro, uma quarta-feira, aí há poucos dias, aí há 8 dias, pouco mais de uma semana seguinte, e vai tratar de um assunto extremamente importante, o projeto de lei, o processado legislativo número 163, que altera os parâmetros para a implantação de loteamentos de interesse social na legislação que dispõe sobre o plano diretor do município, parcelamento do solo e uso e ocupação do solo. Para os senhores se interarem, tomar conhecimento, é o condomínio Morada do Sol. Para sua execução precisa da correção, da alteração, né, dessa lei. É disso que o processado 63 trata. Esse processado ainda sequer chegou a todas as comissões, ele está ainda na Comissão de Justiça, sob a relatoria do professor Flávio, mas já traz um parecer das nossas assessorias de inconstitucional e ilegal. Então eu tenho medo dos nossos colegas vereadores serem pegos de surpresa, e não terem tempo aí de estudar isso aqui a ponto de discutir ou de saber ouvir. Perdão, Paulo Eustáquio é o relator. Desculpa, vereador Paulo Eustáquio. Eu vi a assinatura do vereador Flávio como presidente, que o senhor é o relator. Então eu peço bastante atenção dos colegas para que isso aqui, quando chegar dia 12, que é daqui uma semana e um dia, nós estejamos com isso aqui na ponta da língua.
porque é uma situação que merece extremo cuidado. Os outros 4 processados que serão discutidos, é mais ou menos consenso e já passou pela mão de quase todos. É a construção do NACOM, todo mundo já tem um posicionamento favorável ao contrário, é a anistia, regularização, né, da imobiliária, todo mundo já tem um posicionamento, é a regularização do distrito industrial, que nós assumimos o compromisso aqui de apressarmos isso para que corrigisse aquela situação das empresas, mas esse do parcelamento do solo para a implantação do Morada do Sol, eu acho que nós precisamos ter cautela, discutirmos isso com calma e paciência, e não sermos pegos aí de surpresa por uma audiência pública sem ao menos termos acesso a isso aqui como deveríamos. Muito obrigado, presidente, desculpa o avanço da hora. Obrigado, vereador Tiago Covelan. Agora sim o vereador Luiz Carlos, o jovem vereador Luiz Carlos, que foi confundido com o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria que está nessa casa entregar para todos os companheiros o relatório feito da água mineral. Também queria dizer uma coisa para deixar bem claro: eu não tenho nada pessoal contra qualquer pessoa que seja, não estou aqui, no meu tempo de Câmara, eu nunca prejudiquei ninguém, não tenho interesse de prejudicar ninguém. Simplesmente a gente é obrigado a fazer o trabalho da gente como vereador. Pedi uma sindicância, todos os vereadores assinaram. Eu vou ler o resultado, que não foi eu que fiz, a equipe que fez, de 2003 até hoje. Estou dizendo que é da agora, vem correndo há muitos anos. Vou tentar ler, vocês me desculpem se eu me baralhar, porque eu estou muito ruim da vista. Primeiramente, a empresa não possui manual de controle interno. São 15 itens. Falta controle contábil de caixa, verificando alta quantidade de dinheiro em caixa da empresa. Não foram localizadas as devidas conclusões bancárias. Nossa Senhora. Não encontrado relatório de controle de estoque e de bens imóveis do ativo. Pagamento de INSS, IRF e fundo de garantia fora do prazo. Não possui programa de prevenção de riscos ambientais. Não possui plano de carreira para os servidores. O demonstrativo contábil estão incompletos. Houve recolhimento de tributo, mesmo com a empresa parada. Falta de planejamento tributário com recomendações a ser apuradas responsabilidades. Em 2008, a receita operacional foi 0, porque a empresa ficou parada. Nesse momento, por isso, teve prejuízo. Também, na maneira das 2 vezes, o valor transferido pelo Departamento Municipal de Águas e Esgotos e aumento de capital não foi efetivado. Não foi feita avaliação econômica, financeira e resultado pelos sócios para apurar viabilidade, aumento de capital da empresa. Não foi. Sistema de vendas não confiável. Isso aqui está no relatório, não sou eu que falei, estou falando. A empresa vem acumulando prejuízo de longa data, que será demonstrado no quadro abaixo, sem providência por parte dos administradores. Isso é o que o relatório deu. Outra coisa também, senhor presidente, é o seguinte: agora essa casa nós tomamos, o doutor Hernani tomou à frente, junto com o pedido de muitos companheiros, o Código de Postura de Poços de Caldas. Já tem até por parte do doutor Hernani, agora vai ser um estudo nosso, de valores, tudo, porque o nosso código é de 40 anos atrás. Como é que se toca uma prefeitura com um código de 40 anos atrás? Então tem que atualizar, nós vereadores vamos ter que fazer um estudo, ver os valores. E também vou cobrar novamente, igual muitos companheiros já cobraram nessa casa. Quando entrou a secretária Gina, ela pediu 1 ano de prazo para poder trazer o plano diretor para essa casa. Já está chegando 2 anos e até não chegou até hoje. E outro a respeito também, que os vereadores podem ter assustado, que eu e o Joaquim
que eu e o Joaquim tivemos no ponto da cascata. Nós fomos chamados por moradores de lá, para diversa reivindicação desses moradores, porque o ponto da cascata está meio esquecido. Está meio esquecido. Você vê, a creche está praticamente pronta e até hoje não foi concluída. Tem um ginásio que tem que fazer uma reforma, que o mato está de uma altura louca. Os asfaltos, a gente comparando o asfalto de Minas com o asfalto de São Paulo, dá até vergonha na gente. Então, esse é um pedido que eles fizeram, nós fomos lá, fizemos um levantamento, estão fazendo a indicação ao prefeito para ver a possibilidade de dar uma força para esses moradores daquele bairro. É um bairro mais afastado, tem necessidade de ter o mesmo da cidade. E limpeza também, vereador Joaquim, até nós fomos, até uma pessoa que representa lá a limpeza do bairro, fomos pedir para ver a possibilidade de varrer uma rua ou outra para limpar o bairro. Esse foi o motivo que nós fomos lá, que o vereador pode falar o que está acontecendo. E outra coisa também preocupante, que todos os vereadores dessa casa já reclamaram, é do rio da João Pinheiro. E mais preocupante agora, alguém que caminha, o Jonei caminha sempre, deve ter visto, ali perto do Parque Municipal, descendo, sentido centro-bairro, está saindo, acho, esgoto céu aberto ali, que qualquer um pode ver, a água está bem limpa. O nosso rio de lixo, de esgoto, até na época do Paulo, aí foi captado muitos esgotos, e ficou, a gente vê, mesmo que essa seca, o rio está praticamente sem esgoto. Naquele local está saindo um material, uma água diferente, suja, mau cheiro. Então eu acredito que deve ser algum esgoto que está sendo jogado nesse lugar. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Luiz Carlos. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, quem nos assiste pela internet, eu estou aqui trazendo um apelo dos agentes de saúde de Poços de Caldas, que tiveram, pela Lei 12.994, um reajuste salarial e que, conversando, e que foram aí esperando, que a gente sabe que não é realmente da noite para o dia, em junho agora de 2014. O problema é que eles não estão recebendo até hoje, que é até de se esperar, porque tem que se constar realmente do orçamento do município, mas também não veio no orçamento do município para essa casa a previsão deste reajuste, que seria o piso, não é nem reajuste, é o pagamento do piso salarial dos agentes de saúde. E eles estão muito preocupados, porque conforme as negociações que eles foram propostas, eles vão receber somente em março de 2015, e sem possível repasse de inflação, retroativo, porque não está sendo previsto, não foi previsto no orçamento, e, obviamente, a prefeitura, o prefeito municipal vai ter de fazer um projeto para que isso possa acontecer. Então, os agentes de saúde estão pedindo encarecidamente que revejam esses casos, porque eles estão há muitos anos sem o ajuste, e agora que saiu o piso salarial, eles esperam que pelo menos possam receber em janeiro, para que seja igual a todos os funcionários públicos, visto que o Fundo Nacional de Saúde repassa ao município mensalmente, até em 2014 já são R$1.422.000 já repassados ao município, só em agentes de saúde. Então, isso é importante que aconteça, e é importante que se dê essa satisfação a essa classe tão necessária na área de saúde, porque nós sabemos que a saúde é tripartite, do município, do Estado e do governo federal. E nós esperamos que isso possa acontecer para que se resolva de uma única vez agora, após a obtenção desse piso salarial, que eles possam receber o mais rápido possível esse salário, que é o salário merecido de um agente de saúde em endemia. Quero deixar aqui também, junto com o vereador
Jonei, o apelo à Santa Casa, que o nosso prefeito, a Prefeitura Municipal, o secretário de Fazenda, né, possa rever e repassar esses valores que está no acordo, que inclusive esse acordo aí está vencendo, um novo deverá ser feito entre o município e a Santa Casa, mas que repassem, porque esses R$250 mil é para urgência ali da Santa Casa, então não tem como, e eles estão bancando, não é? E entrando cada vez mais em déficit, e por isso que este papo que a Santa Casa está se endividando, também tem uma parte dessa falta desse repasse que é necessário para a manutenção da urgência da nossa Santa Casa, que está aí para toda a população e, dentre tantos problemas, visto que precisa desse repasse, visto que o de julho, agosto, setembro e outubro, não é? Então, já não foram repassados e a Santa Casa pede aí uma urgência necessária para que se possa obter esse dinheiro para atendimento da população. E óbvio que hoje nós não vamos cantar os parabéns, quem sabe cantar, mas os parabéns à nossa terra, à nossa cidade querida, 142 anos, quando o vereador Antônio Carlos falou, me lembrou de Lolo aqui, nossa Poços de Caldas, que ele falava todos os sábados no programa, tão querido radialista nosso, e realmente a nossa querida cidade de Poços de Caldas, 142 anos, uma jovem cidade em relação, não é, aos mais de 500 anos que nós já temos aí deste país e que precisa cada vez mais da ajuda de todos nós vereadores, desses posicionamentos que nós estamos fazendo aqui todos os dias, todas as vezes, em prol dessa nossa cidade. Mas eu não quero cumprimentar a cidade, porque a cidade não é feita de prédios, a cidade é feita de gente. E eu quero deixar aqui o abraço a todas as pessoas falecidas, nossos ex-prefeitos, os nossos prefeitos falecidos, os ex-prefeitos atuais, não é? Que levaram Poços de Caldas adiante, mas eu quero fazer uma homenagem aqui, porque meu coração, de tanto que eu converso com ele, no nome de todas as pessoas, porque ele congrega como homem público, como advogado e como professor, meu nome, eu deixo ao Dr. Gaspar Eduardo de Paiva Pereira, um representante digno dessa nossa Poços de Caldas, um poeta ilustre, um escritor ilustre, né, que em nome de Dr. Gaspar sejam cumprimentados todos os homens públicos, todos os advogados, toda a população, todos os professores, funcionários públicos, as pessoas que fazem a nossa cidade realmente andar, aos engenheiros agrônomos, médicos veterinários, não é? Aos engenheiros civis, aos médicos dessa terra, da nossa Câmara, aos empresários, a todos nós, que o doutor Gaspar possa, com aquela figura, né, maravilhosa, com os seus pouquinho mais de 70 anos, que dá aula até hoje, que está lá firmemente dando aula até hoje na universidade, que possa ser aquela figura que representa Poços de Caldas, inabalável, incansável, de um amor, de uma paciência e de uma dedicação com o seu trabalho à nossa terra tão querida. Parabéns, Poços de Caldas, muitos mais, 140 e tantos anos aí, né? E que nós deixemos para as nossas gerações alguma coisa construída nessa legislatura aqui. Obrigado, vereador Moisés. Gente, eu queria pedir que o pessoal que conversa durante as intervenções em tribuna falasse mais baixo, pelo menos, porque eu acho que é falta de consideração com quem está usando a palavra. Com a palavra, vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet. O motivo de eu estar na tribuna hoje é em relação àqueles 3 pedidos de informação, o vereador Paulo Eustáquio, o vereador Lical e o meu pedido de informação. A semana retrasada, eu fui convidada por funcionários da CNEM, que eu tenho um relacionamento, e
por alguns fazendeiros ali ao entorno do quilômetro 13 da rodovia Poços Andradas. E referindo que há 2 meses, vereador Lical, não sei se vocês têm esse histórico, há 2 meses começou a ter uma atividade ali na fazenda chamada Olhos d'Água, uma atividade de descarte de material de rejeito orgânico da empresa Danone. E que isso estaria trazendo um transtorno ambiental muito grande, no sentido, principalmente, de um odor extremamente fétido, e eu pude, no local, sentir, né, esse odor, além de colocar em risco, em períodos de chuva, desabamento ali de terras, levando todo esse material para as fazendas ali, ao entorno desse local. Conversando com eles, fomos historiando, eles haviam tomado já alguma atitude, ali a própria CNEM, e também alguns moradores ali de fazendas ao redor, que fizeram documentos à promotoria pública, pedindo que se tomasse uma providência diante daquele fato. E até o presente momento não se tomou nenhuma providência. E eles começaram aí a agir de outra forma, enviaram e-mails, né, agora que eu fiquei sabendo, enviou e-mails para a Câmara, alguns vereadores receberam, e eu estive no local e eu vou mostrar para vocês a situação. Me assustou muito, porque tinha lá 2 autorizações. Uma da Supram, autorizando que se fizesse a compostagem. E uma outra da Secretaria da Fazenda, autorizando a licença para essa atividade. Então, no local, tinha um casebre, e essas 2 licenças estavam lá dentro desse casebre, inclusive eu anexei ao pedido de informação. Só que na licença da Supram ambiental dizia que seria compostagem, mas o que nós observamos lá, e conversando com técnicos, com pessoas que entendem realmente do assunto, não está havendo ali compostagem, está havendo uma desidratação desse material. Na verdade, esse material elevado é uma lama, vocês vão ver, eu não conhecia, extremamente fétida, então a gente imagina aquele cheiro, muitas vezes quando você passa ali pela Danone, aquele odor, uma quantidade grande, para vocês terem uma ideia, em torno de 5 a 6 caminhões por dia, vocês que entendem aí, 10 toneladas por caminhão desse material. E fizeram trincheiras nesse local, né, que vocês podem ver, essas trincheiras. Aonde que passa aqui? Celso. Pode passar. Estava desligado. Desculpa. Então, não tem, pelo visto, pelo que nós observamos lá, eu fui com pessoas técnicas também, não tem a impermeabilização do local para ser colocado. Depois que chega a lama, que vocês vão ver daqui a pouco, ela é retirada e colocada ao ar livre, dessa maneira como vocês estão vendo aí. Isso já está sofrendo um processo de desidratação. Então, vocês imaginam um mau cheiro de decomposições orgânicas, né, de rejeitos orgânicos. É uma área até grande, tinha apenas um funcionário lá trabalhando num trator, levando material, tirando das trincheiras para fora, um local totalmente insalubre. Aqui mostrando, vou tirar rápido, não era para pôr essa foto, desculpa. Bom, aqui as trincheiras mostrando, observem que não tem a impermeabilização, não tem impermeabilização, ali é a lama, gente. Então, o Vinícius, dos fazendeiros ali em torno, esse é o material que chega, ele chega dessa maneira, é uma lama mesmo, uma lama negra, né?
e que líquida e que depois é retirada dali e colocada para desidratar no sol. Ali, olha, aqui dá para ver bem a lama nas trincheiras. E, gente, mas é um mau cheiro assim insuportável. Eu perguntei para o senhor que estava trabalhando lá, como é que o senhor aguenta? Ele falou, a gente vai acostumando. Né? Aqui mostrando onde que há impermeabilização aqui, vocês que, né, não tem. Né? Então, os lençóis freáticos, como é que fica essa situação? Aqui já também mostrando uma outra área, mas porque, imagine 4 a 5 caminhões todo dia, né, levando esse material para lá. Isso estava acontecendo, gente, ali na estrada do Campestrinho, o ano passado. Eu tive a oportunidade de estar lá e depois foi tomado providências, tiraram de lá. Achei que tinha acabado o problema, levaram para outro local. Né? Aqui são larvas. Esse material, quando você aproxima dele, esses branquinhos que vocês estão vendo, são larvas. Larvas mesmo, se mexendo ali dentro, tá? Aí, olha, mais larvas. Isso tudo a céu aberto. Realmente não se fez um estudo de impacto de vizinhança, não se fez absolutamente nada. Aqui mais a trincheira. É o material mais a trincheira. Então, aí está mostrando para vocês o que está acontecendo lá no quilômetro 13. E nós fizemos aí o pedido de informação, a gente espera obter, porque, na verdade, o que falta ali? Se a Supram deu essa autorização, falta fiscalizar para ver se estavam fazendo realmente como deveria ser feito. E não está se fazendo nenhum tipo de fiscalização, está lá incomodando todo mundo, uma situação bastante difícil. Demais, eu queria só dizer o seguinte, eu queria parabenizar Poços de Caldas e queria fazer um convite a todos vocês. Um convite de construção, um convite de reflexão. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral e que muitas sequelas estão por aí, muitas sequelas. Então, eu acho que é hora, independente de partido, de bandeira partidária, de unirmos com proposituras, com agendas construtivas para Poços de Caldas. Não é com agendas destrutivas ou tentando desagregar através de informações infundadas que nós vamos conseguir construir uma Poços de Caldas melhor. O meu convite a todos vocês é que nós possamos, o ano que vem, estarmos comemorando mais ainda Poços de Caldas, no sentido de juntos nós construirmos e não desagregarmos. Eu acho que desagregar, destruir, não leva a absolutamente nada. Não é possível que nós saímos de um pleito eleitoral, que nós saímos e nós não aprendemos, ou algumas pessoas, alguns políticos, e aí eu digo, não só a todos nós que estamos aqui, a todos os políticos não aprenderam, que não é desagregando, não é tentando desconstruir, denegrir, que nós vamos chegar a uma Poços de Caldas com crescimento e desenvolvimento sustentável. Então fica aqui meus parabéns a Poços de Caldas, mas eu peço para que todos os políticos, todos os agentes políticos, toda a sociedade, comece a refletir melhor e ter, nessas eleições, o aprendizado que nós temos que construir e agregar valor. Nos unirmos em torno de propostas grandes, de agendas positivas, que venham realmente a trazer benefícios para a nossa cidade. E não ficar, muitas vezes, procurando desestruturar pessoas, que isso não vai levar a nada. Então, é esse o meu desejo para Poços de Caldas, é o meu desejo a todos vocês. Parabéns, Poços de Caldas, e vamos juntos construir uma Poços de Caldas melhor. Obrigado, vereadora Regina Cioff. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, venho na tribuna primeiro para dar os parabéns à cidade. Parabéns, Poços de Caldas, cidade maravilhosa. Acho que a música, o hino de Poços de Caldas diz tudo dessa bela cidade, que tem mais gente vinda de fora, acho que, do que nascidos aqui. Se for ver, todo mundo adota Poços de Caldas, adotou Poços de Caldas e veio para cá. É uma cidade maravilhosa, que está sendo mostrada agora na novela. Logo nas primeiras cenas nós temos imagens muito bonitas e
estão sendo muito elogiados dentro das termas, em algumas praças, no relógio floral. O relógio está um pouco sem flor, se comparado ao que passa aqui na hora que passa o hino da cidade, mas mesmo assim é um belo ponto turístico que deve ser admirado. Então, parabéns, Poços de Caldas, pelos 142 anos de vida. Quero também deixar meu elogio ao José Clóvis e ao Renato Fernal. Nesse final de semana eu perdi um parente e eu precisei do serviço da funerária, do velório, e fui atendido muito bem mesmo pelaquela equipe, pelos dois principalmente, me atenderam muito bem, e foi num dia de finados. Eu vi o trabalho que eles estavam desenvolvendo lá. Quero deixar meus parabéns para o José Clóvis e Renato Fernal pelo trabalho desenvolvido. Foi muito bom mesmo. São um exemplo de servidores. Falar um pouco sobre a Vina, que dentro do contrato dizia para não se fazer as bandeiras e essas bandeiras são um acúmulo de lixo, pegando os lixos na rua e fazendo o acúmulo nas esquinas, para depois o caminhão passar e pegar. Ela está fazendo isso, está fazendo as bandeiras, passa nas ruas, vai pegando todo o lixo, acumula na esquina, para posteriormente o caminhão passar e pegar. Aí a cachorrada vai, rasga o saco, continua a mesma novela que foi combatida antes, que foi falada antes, está continuando a mesma coisa. Também sobre as faixas na Avenida João Pinheiro. Lá é meu trajeto ida e volta, onde eu passo muito, e ali já não tem mais nenhuma faixa, não tem mais demarcação na João Pinheiro. E lá são 3 faixas que a gente faz mentalmente. E o trânsito maluco de caminhões de porte grande. Muitos caminhões grandes transitam ali o dia inteiro, apesar de ter uma lei municipal que proíbe o trânsito de caminhões durante o dia, durante um certo período. O trânsito é enorme, as faixas são imaginárias e a velocidade também. Então a Avenida João Pinheiro é um perigo para as pessoas trafegarem ali. Os turistas ficam totalmente desorientados, porque não tem uma faixa dentro da avenida. Você tem que pensar e mentalizar uma linha e ir reto. Quando você vai reto, vai ter um caminhão parado na frente, vai ter um carro parado na frente. É uma completa falta de sinalização. Aquela avenida está um perigo para a gente, quanto mais para pessoas de fora que não conhecem. Finalizando aqui, o meu colega vereador, Tiago Cavelan, ele tinha falado umas sessões atrás sobre as pichações na cidade. Que a cidade não era assim, ela começou a ficar pichada, fica igual Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma das cidades mais pichadas que eu já vi, uma cidade feia, a gente entra na cidade, a cidade é totalmente pichada. E Poços de Caldas não, Poços de Caldas era uma cidade conservada, não tinha pichações dessa maneira. E o nobre vereador tinha falado isso na tribuna sobre as pichações que estão acontecendo na cidade, em prédios recém-construídos, como lá na João Pinheiro, em todos os lugares estão acontecendo. Eu fiquei prestando atenção nessas pichações. É sempre a mesma pessoa, de nome Zunga. É sempre o mesmo indivíduo que está pichando a cidade inteira. Soube de informações, tive algumas informações que esse indivíduo fica ali naquele Ralph de skate, o dia inteiro brincando ali, um marmanjo, né? Fica lá o dia inteiro brincando e à noite ele sai para fazer as pichações. Então, eu até peço o auxílio de vocês, o que a gente pode fazer? Fazer uma denúncia ao Ministério Público, a polícia, a Guarda Municipal, porque ele depreda o patrimônio público diariamente, fazendo pichações gigantescas, até no monotrilho tem uma pichação dele. Em todos os prédios da cidade ele não respeita, está fazendo uma atrás da outra. Isso é a mesma pessoa. Então eu peço a ajuda de vocês para a gente juntos combater esse indivíduo que está enfeiando nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos Sansão. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha via internet. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a toda a cidade de Poços de Caldas, do qual é uma cidade, para mim, das melhores do Brasil. Eu tenho viajado nas férias, outras localidades, mas a cidade do qual, e a população igual Poços de Caldas, eu desconheço qualquer uma, senhor presidente e senhores vereadores. É a cidade maravilhosa da própria natureza. E a população acolhedora, a população que vem acolher não somente, né, a cidade de Poços de Caldas, mas os turistas que nos visitam, né? E isso é muito gratificante. Portanto, eu quero deixar meu abraço a toda a cidade de Poços de Caldas e todos os nossos ex-prefeitos, né, que estiveram nessa casa, né, aqui representada também através do doutor Carlito, né, Carlito, João José, outros vereadores que passaram, levando o nome da cidade de Poços de Caldas, né, para outros longínquos do Brasil. Mas eu queria até então, senhor presidente, falar, já que eu fui citado, o vereador Tiago Cavalenha não precisava nem se preocupar, referente, vereador, com esse projeto em si, que eu acho mesmo, é um projeto, senhor presidente, que tem que ser discutido, porque a lei orgânica do município manda que faça isto. Mas não é, senhor presidente, senhores vereadores, porque baseado, senhores, e a responsabilidade da Comissão de Justiça até então, porque nós temos responsabilidade, viu, vereador Tiago? Que nós temos responsabilidade conosco, os vereadores, e também com a população de Poços de Caldas. Eu já achei, senhor presidente, a época adentrou aqui a esta casa, esse projeto, eu achei que já estava certo, correto? Eu sei que é um projeto, senhores vereadores e senhores, a população de Poços de Caldas, que é um projeto de alcance social, senhor presidente. Mas nós, essa casa, através da nossa assessoria jurídica e legislativa, não podemos aprovar um projeto que não é constitucional. Eu vou ler aqui, senhor presidente, da inconstitucionalidade desse projeto, tá certo? Foi aqui mandado, feito essa convocação, vereador Tiago, realmente para o dia 12. Mas não é por causa dessa audiência pública que a Comissão de Justiça, presidida pelo nosso ilustre vereador Flávio Faria, o nosso vereador Antônio Carlos Pereira, também o vereador Luiz Carlos Lima Silva, o Jonei Eiras e o Lical, o vereador Jonei e o Antônio Carlos Pereira e a minha pessoa. Nós temos compromisso da votação, da legalidade. Nós não podemos atribuir a esta casa, a esse colegiado, essa irresponsabilidade, vereador, né? Essa irresponsabilidade da Comissão de Justiça e também dos outros vereadores. E eu sei que é um projeto polêmico e nós vamos estudar. De antemão, já deixaria aqui, senhor presidente, a sugestão, após essa audiência pública, sugerir ao senhor prefeito que retirasse esse projeto para melhores estudos, porque nós não podemos passar por cima, é um projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivo às leis complementares que especifica, altera os parâmetros para a implantação de loteamento de interesse social. Realmente é de interesse social. Muito bom. Mas baseado, para começar, para ter aqui, nós temos que mudar o plano diretor, que é um antigo, né? Me parece que é 2006 que foi aprovado. Mas baseado, vereador Tiago, senhores vereadores, eu deixo a responsabilidade para os senhores, né? Porque eu não posso, como relator, dar um parecer e passar por cima desta casa, da nossa assessoria jurídica legislativa, baseado no requerimento, na fala deles. Porque eu já senti na pele nisso, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Luiz Carlos Pena e Silva, o vereador Antônio Carlos Pereira e outros colegas, do qual só não pagou essas ações que entrou nesta casa, contra essa casa, o vereador Zé Isaías,
Zé Isaías, o Quinha, porque ele já havia falecido. Mas todos foi penalizado com a votação, infelizmente, que nós tivemos aqui nesta casa. Eu era leigo, um vereador me pediu, senhor presidente, inclusive do vereador do PT, que votaram contra, pagou também, senhor presidente. O ex-prefeito Paulo Coruminas, a ex-vereadora Ana Paraíba, que você lembra, a Ana Guerra, também pagou. Também outras pessoas, o João Batista Sioff foi presidente dessa casa, e sim, vários presidentes, vários vereadores. Nós não podemos assumir essa responsabilidade, né, pela ilegalidade, correto? Eu vou ler aqui, só para os senhores vereadores, não é porque vai ter essa audiência pública, nós somos favoráveis. Agora, se vocês forem favoráveis, eu respeito, porque eu respeito a qualquer o voto do vereador. Certo? Mas o meu parecer, já de antemão aqui, correto, é pela a rejeição do projeto. Eles, vereador Flávio Henrique, né, presidente da Comissão de Justiça, em nome de nós 5, certo? Tem outras comissões que vai falar nesse projeto, tá certo? Vou só ler aqui, tá certo? Vários itens, senhor presidente, disposições referentes ao anexo 2 e tal. Aqui fala da inconstitucionalidade e de ilegalidade, um dos itens, certo? Mas aqui o parecer final, no entendimento dessas assessorias, tendo em vista a ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas, não vemos como prosperar a pretensão como apresentada. Correto? Estou passando isso aqui para os senhores, porque eu sou o relator, eu não posso, eu sei que é um projeto de grande alcance social, mas eu como relator, como de outros projetos, senhor presidente, que se encontram nessa casa, eu acredito que nós temos a mesma linha, né? O presidente, eu como vice-presidente, o vereador, independente de siglas partidárias, nós temos que ter responsabilidade com a cidade de Poços de Caldas. Nós não podemos votar um projeto como está aqui, senhor presidente, correto? Não é queria deixar os senhores bem claros, não é porque essa audiência pública, viu, vereador Tiago, que vai ter no próximo dia 12, que nós somos favoráveis. Portanto, a não ser que alguém quer passar acima da nossa assessoria. Com meu voto, não. Eu não vou votar e meu projeto, meu parecer, de antemão aqui nessa tribuna, pela rejeição ou pelo arquivamento. Correto? A não ser que é retirado dos vereadores, presidente da comissão, esse projeto. Mas não somos nós. Nós não podemos atribuir essa responsabilidade de um projeto de grande alcance a esta casa. Não somente esse projeto, vereadora Regina Sioff e demais vereadores, não somente esse projeto. São vários projetos que se encontram, está aqui o professor Flávio, o defensor, né, da população também, como nós todos somos. Não podemos passar por cima alguns projetos, deveriam chamar a gente, dialogar, explicar, né? Porque as responsabilidades caem sobre essa casa. O fulano foi contra, né? É um projeto, eu não vou ganhar meu terreno, eu não vou ganhar a minha casa, porque eles não votaram esta casa legislativa. Agora deixo bem assim, os senhores que vão tomar os seus votos, são donos dos seus votos, respeito o voto dos senhores, mas o meu parecer, eu vou acompanhar o que a nossa assessoria jurídica e legislativa falou. Eu, vereador Paulo Eustáquio, não vou passar por cima da assessoria desta casa. E ficam os senhores à vontade, vamos aguardar a audiência pública e depois os senhores ficam à vontade pelo voto. É só isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Com a palavra, vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu iniciei minha fala falando de duas ações importantes aí para a área rural de Poços de Caldas, que é o PAA e o PENAI. Nós tivemos aí essa semana a grata felicidade o Executivo Municipal teve uma ação muito importante e habilitou aproximadamente 60 famílias da área rural de Poços de Caldas que estarão fornecendo alimentos para o Banco de Alimentos do município de Poços de Caldas, através
de valores anuais de um contrato de R$ 5.500 no ano de 2014 e já definido para 2015, a partir de janeiro, um valor de R$ 6.500. Aproximadamente há uma previsão aí de R$ 400 mil de investimento do governo federal em Poços de Caldas, no sentido de valorizar, de incentivar a agricultura familiar em nosso município. Também se destacar, senhor presidente, que no PENAI havia algumas dificuldades, então nós até apresentamos um requerimento aqui nessa casa, mas foi resolvida a situação. Então hoje nós temos 25 famílias que estão já aí fornecendo alimentos, acho que na sua terceira entrega para as creches municipais de Poços de Caldas, onde cada agricultor, cada DAP, ele tem aí um limite de venda para 10 meses, no valor de R$ 20 mil. Então nós estamos falando de quase aí 90 famílias na área rural de Poços de Caldas hoje, que estão contando com essa importante ação por parte do Executivo Municipal e do Governo Federal, e algo que desde 2009 a gente sempre posicionou nessa casa a necessidade, mas não se conseguiu viabilizar aí na legislatura passada, mas o senhor prefeito está aí resolvendo aí com a sua equipe essa situação. Também queria manifestar aqui, senhor presidente, nós tivemos a semana, e sexta-feira se encerrou, em Belo Horizonte, o Parlamento Jovem, a quinta etapa do Parlamento Jovem Estadual. Foi uma ação muito importante que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais criou para o Estado de Minas Gerais. Nós tivemos a oportunidade, essa casa também saiu à frente. Em 2009, foi apresentado aqui a criação do Parlamento Jovem Municipal, e me recordo claramente que quando disputei a primeira eleição em 2008, havia por parte aí dos jovens um clamor onde se criasse um espaço em que o jovem pudesse ter a possibilidade de discutir política pública dentro da perspectiva da juventude. E, de fato, isso tornou uma realidade. Nós temos um Parlamento Jovem municipal e tivemos aí uma ação muito importante pelo deputado André Quintão, que é um deputado do Partido dos Trabalhadores, que tem um carinho muito grande por esse projeto a nível de Minas Gerais e que teve uma condução muito importante, que se permitiu uma discussão muito ampla a nível de Minas Gerais, proporcionando onde 27 cidades de Minas Gerais estiveram aí, nas diversas regiões, discutindo políticas públicas voltadas para o idoso do nosso Estado. Também queria manifestar, senhor presidente, em relação à questão do Jardim Kennedy, como foi manifestado pelo vereador Antônio Carlos, nós também tivemos aí recentemente uma reunião com algumas lideranças daquele bairro, com a direção do Departamento de Água e Esgoto, também manifestando essa preocupação das intervenções ali na Avenida Platina. Também queria manifestar aqui em relação aos agentes de saúde e de DEMIAS, onde a vereadora Maria José se manifestou aqui. Nós apresentamos recentemente aí um requerimento onde se buscava aí a aplicação, o cumprimento da lei que foi sancionada pela presidenta Dilma, onde se permitiu que tanto os salários dos agentes de DEMIA, como também dos agentes de saúde, passassem a ter um piso de R$ 1.014. Mas mais do que isso, vereadora, também estabelece aí para que se crie um plano de carreira para os agentes de endemias e os agentes de saúde. Nós recebemos uma resposta do Executivo, e só para esclarecer, Vossa Excelência, existe um grupo muito bem articulado, inclusive na legislatura passada nós tivemos várias reuniões com os vereadores aqui nesta casa, discutindo com os agentes de saúde e também agentes de endemia, e eles já tiveram, assim, se eu não me falo a memória, 2 reuniões com o Executivo Municipal, onde está se discutindo essa questão da aplicabilidade da lei federal à lei municipal, inclusive com a criação do plano de carreira. Então vai ser uma questão mais complexa, porque não é só a questão salarial, mas é também a criação. A questão salarial é um fato, mas a lei estabelece a criação do plano de carreira, que é uma valorização muito significativa desses servidores que tanto contribuem aí para as políticas de saúde no município de Poços de Caldas e a nível de Brasil. Também queria manifestar aqui, senhor presidente, em relação à Santa Casa, nós também tivemos a oportunidade de falar com o senhor prefeito municipal em relação a essas preocupações que foram manifestadas por outros vereadores que me antecederam nesta tribuna.
E gostaria de encerrar aqui as minhas palavras falando em relação aí a Poços de Caldas, né? 142 anos, uma cidade na qual nós temos aí uma imensa felicidade, uma imensa um voto de carinho pelo fato de ser cidadão poços-caldense e ter a oportunidade de estar aqui nesta casa, eleito pela população do nosso município e representando e lutando pelo interesse da população, pelo interesse da sociedade poços-caldense. Então é algo muito gratificante, é algo muito significativo e nós, sem dúvida alguma, temos que enaltecer não só as pessoas que ocuparam cargos eletivos, mas também cada cidadão que contribui para que nós possamos ter uma cidade cada vez melhor, uma cidade acolhedora, uma cidade que possa aí, sem dúvida alguma, oferecer para os seus munícipes condições adequadas de vida. Então nós temos aí que, sem dúvida alguma, parafraseando a vereadora Regina Schoff, é unir, é caminhar juntos, mesmo com as diferenças, mas é com as diferenças, através do debate, da discussão, é que nós podemos construir e transformar e acreditar que nós podemos ter uma cidade, a cada momento, avançar na qualidade de vida para a população poços-caldense. Então desejo aí a toda a nossa querida cidade, a toda a população, né, que esses 142 anos são 142 anos de grandes avanços que ocorreram na história do nosso querido município. Obrigado, vereador Flávio. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras, colegas vereadores, eu queria primeiro tratar rapidamente dessa questão deste projeto que trata das moradias aí de interesse social e dizer que compreendo aí as apreensões, né? Mas eu acho que cada dia com a sua agonia. Nós vamos ter uma audiência pública, essa audiência pública é para debater, discutir, ela não é decisiva, não é decisória, e dessa audiência pública podem surgir, inclusive, propostas que saneiem as eventuais ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas no projeto. E eu entendo que nós devemos dedicar talvez um tempo maior ao debate desse projeto, tendo em vista que os outros, de algum modo, estão mais consensados, como disse aqui o vereador Tiago Cavelanhas. Não consensados, mas definidos na nossa presença, na opinião dos vereadores aqui. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não consegui confirmar, mas eu estava preocupado com essa questão da Santa Casa, porque já havia demandado aqui, e a informação que eu tinha é que o último repasse referia-se ao mês de agosto e que da sexta-feira seria referente ao mês de setembro. Nenhuma razão para discordar ou achar que a informação trazida pelo vereador Jonei não seja correta. Pode ser que a informação que eu tive era incorreta, né? Mas eu espero que as dificuldades da Santa Casa sejam só por isso. Espero que ela não tenha comprado nenhuma casa de R$1.300.000 sem ter liquidez para comprar. Espero que ela não tenha feito compra e pagado antecipadamente a uma empresa que fechou e não entregou o material. Espero que não haja salários elevadíssimos, como existiam no passado e que foram corrigidos. Porque se for só a questão do repasse, no momento em que a prefeitura conseguir se acertar, obviamente ela consegue dar uma resposta rápida a essa crise. Agora, se houver outros elementos que nós não temos confirmação, como essas que eu mencionei aqui, que me assustam se forem verdadeiras, nós não será um repasse de R$250.000 por mês que vai resolver questões de tamanha gravidade. Eu queria falar um pouco sobre Poços de Caldas. Essa foi uma cidade que a vida inteira me encantou.
A minha história é uma história muito ligada a Poços. A primeira vez que eu estive aqui foi para pegar um avião para fazer uma cirurgia em Belo Horizonte. Eu tinha 11 meses de idade. Tinha um tio que era presidente do sindicato dos ferroviários, presidente não, diretor dos sindicatos ferroviários, que tinha um grande hospital em Belo Horizonte. E eu fui para lá para fazer uma pequena cirurgia aos 11 meses de idade. E depois para cá eu vim ainda entrando na adolescência, aos 13 anos. Depois voltei e falei, essa é a cidade que eu vou ficar. E eu procurei um pouco entender a história de Poços, né? Desde a sua formação geológica, e posso dizer para vocês que algumas versões iniciais me encantavam mais do que as reais, né? Não sei se vocês sabem, mas existiram, né, teóricos que diziam que Poços de Caldas era um grande lago vulcânico a 1.200 metros de altitude, e que uma fenda, que seria a Cascata das Antas, teria esgotado esse planalto. Eu acho essa versão mais poética e é a minha preferida, embora acho que não seja verdadeira. A outra diz respeito à separação do continente americano do continente africano, e que essa região específica aqui, passando por um ponto de efervescência vulcânica, teria se elevado, né? E no limite da elevação ter as suas rochas fraturadas e feita essa acomodação que criou aí a segunda maior bacia vulcânica de todo o mundo, uma bacia de 550 quilômetros quadrados e 33 quilômetros de diâmetro na sua maior extensão, só menor do que uma em território russo. E aqui nós tivemos histórias também, nós tivemos os índios por aqui, nós tivemos os cataguases, nós tivemos as pessoas que vieram em procura de ouro, né, e que, frustradas essa expectativa do ouro, deixaram a nossa cidade, nosso espaço, o nosso território por um tempo, até que ele fosse ocupado por atividades agropastoris e as águas fossem identificadas mais consistentemente no final do século XVIII como uma fonte importante de cura e de criação de um núcleo urbano. Eu creio que Poços de Caldas deve ter sido a primeira cidade planejada do Brasil. O primeiro traçado de Poços de Caldas é de 1862 ou 64. Houve um planejamento de como deveria ser a ocupação desses pântanos, desses lodos que faziam parte aqui, que é a nossa área central. Mas a que foi aplicada efetivamente não é essa, é uma segunda por volta dos anos 70 do século XIX. Numa conjunção de pessoas geniais, né, entre as quais o Dr. Pedro Sanches à frente, e pessoas que pensaram essa cidade no futuro. Mas também fico pensando entre todas as pessoas que nos representaram, todos aqueles que tiveram a sorte de presidir essa cidade, né, de liderar essa cidade, há alguém que eu considero que tenha tido a alma mais próxima da nossa natureza, que foi o prefeito Francisco Escobar. O prefeito Francisco Escobar era um poeta, era músico e era um grande amigo de Euclides da Cunha, a quem estimulou a escrever Os Sertões e de quem fez a revisão literária dos Sertões. Um homem muito à frente do tempo dele, muito ligado às questões, aos movimentos sociais daquele período. Tivemos outros, obviamente, né? Assis Figueiredo, nós não podemos esquecer também da paixão que a família Junqueira dedicou a essa cidade. Recentemente nós perdemos o Roberto Junqueira aqui. Poços de Caldas é uma cidade de muitos amantes, mas eu acho que o maior amante de Poços era o Roberto Junqueira. E eu fico imaginando essa cidade fervilhando de João do Rio, Olavo Bilac, Heitor Villa-Lobos, Santos Dumont, Rui Barbosa, Juscelino Kubitschek, Carmen Miranda, Aurora Miranda, Orlando Silva, Carlos Garlardo,
Vicente Celestino, Getúlio Vargas, que talvez tenha sido a nossa maior referência política, e até mesmo uma visita bucólica e imperial de Dom Pedro II e sua filha a essas planícies. É uma cidade que tem história, esses planaltos, uma cidade que tem história, e certamente uma cidade que tem história, e se nós soubermos valorizar a história dela, nós haveremos de deixar também a nossa grande contribuição para o futuro dessa terra que tanto amamos. Parabéns, Poços de Caldas, e parabéns a todos os Poços Caldenses, em nome de seus representantes, vereadores e vereadoras aqui dessa casa. Quarta chamada. Depois vamos conversar. Vamos fazer um substitutivo. Devido ao feriado de quinta-feira, reunião das comissões amanhã, porque tem 2 processados que tem que entrar terça-feira, a conta da legislatura passada e a transferência para o Palace da sessão, as contas da legislatura passada, do Paulino, 2012. E a transferência da Câmara para a sessão. Então, vamos fazer quarta... De ordem. Só para esclarecimento, em relação às contas do ex-prefeito, elas já passaram pela Comissão de Justiça e a Comissão de Justiça já deu seu parecer, só para esclarecer. Estava esperando a defesa que não veio. Gente, é o seguinte, em relação das contas, foi dado tempo para o Paulinho se defender, ele não se defendeu e nós recebemos uma intimação do Ministério Público que nós precisamos dar o nosso parecer para eles tomarem as atitudes que eles têm que tomar. Então, a corda ficou no pescoço, nós temos que resolver isso, não tem jeito de adiar mais. Então, tem que fazer essa reunião amanhã. Vamos fazer uma reunião conjunta, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo resolver isso. Então, e temos que fazer essa reunião amanhã, às 4 horas da tarde. O que vocês acham, 4 horas da tarde, reunião em conjunto? Pode ser às 4 horas da tarde? Então, porque aí a gente faz essa reunião, deve ser rápido, porque os pareceres estão prontos, isso é coisa rápida, faz em conjunto e resolve isso rápido. Não pode. Que hora que hein? Vamos lá, pastor, que horário que... Vamos... Os 2 processados? Sim, mas os pareceres da assessoria jurídica e técnica legislativa estão prontos nos 2 processados? Então, por que a gente... Uma sugestão. Por que nós já não fazemos agora, em conjunto, todos os vereadores se todo mundo topar, a gente já faz. A gente já encaminha, pelo menos, uma definição do parecer.
sugestão, se nós pudéssemos encerrar a sessão, fazer uma reunião pós, só para a gente encerrar e conversar. Caso seja quem, mesmo que não oficialize como reunião de comissão, já deixa o parecer encaminhado, a ideia encaminhada, e amanhã quem estiver eu acho presente... que é uma coisa que a gente pode ver agora. Vamos ver. Pastor, que horário que para o senhor poderia ser amanhã? Hein? Amanhã não pode. Paulo Eustáquio, amanhã só pode qualquer horário, como que está? Tá. Regina, como? Tiaguinho, amanhã? Parte da manhã. Antônio Carlos, que eu já tinha Jonei, qualquer horário. Joaquim. Sansão. Então, chamada. A chamada. Não, vamos conversar depois. Eu estava lá fora. Chamado, senhores vereadores. Chamada, senhores vereadores. Desligou já. Paulo, aperta aí. Paulo, então, não, tá ligado. Não, mas pode apertar. Luiz Carlos, Pene Silva, sua presença. Luiz Carlos, Pene Silva. Tudo certinho. Com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão e a todos de pé, uma salva de palmas para o Pavilhão Nacional. Vamos. Eu acho que a proposta do Tiaguinho